Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar, então, a nossa atividade da exposição doutrinária, convidando a todos a uma prece, uma singela prece para a abertura da nossa tarefa, do nosso trabalho. Fechemos os nossos olhos, sentemos de maneira confortável, pedindo ao Pai e aos amigos mentores a luz necessária para o entendimento. Que consigamos compreender, que consigamos entender as mensagens que os Espíritos nos trazem e que possamos praticá-las, possamos exercitá-las na nossa caminhada. E que a doutrina que nos foi trazida e nos foi proposta, através da figura de Kardec, possa fazer parte das nossas ações, dos nossos valores, das nossas posturas. E assim, Mestre, possamos nós atingir os objetivos que nos comprometemos no processo reencarnatório. Que nesta existência sejamos exitosos nas relações pessoais, nas questões de perdão, de amor e de melhoramento. Que possamos buscar em Ti a referência que precisamos no modelo ideal de atitude e postura. E que os amigos mentores que nos cercam, que nos envolvem, que nos protegem, sigam nos amparando e auxiliando para que a caminhada seja na direção do Pai. Estejamos todos em paz, hoje e sempre. Hoje me foi pedido, meu nome é Renato, eu sou trabalhador da casa, trabalhador voluntário, e me foi pedido que falasse um pouco sobre a evangelização. Então, nós conversaremos um pouco sobre evangelização, educando o espírito para um mundo de transição. Para entendermos como funciona, ou como incorporar essa ação na nossa caminhada de vida, vamos entender primeiramente pela lei do progresso, trazida pelos Espíritos a Kardec, no Livro dos Espíritos, que todos nós temos como objetivo principal progredir. Todos nós temos como meta atingirmos a perfeição que nos é cabida. Nunca chegando à perfeição de Deus, mas chegando à perfeição do Espírito. E na caminhada do progresso, enquanto espíritos que somos, mantemos os nossos traços, as nossas atitudes, as nossas posturas. Carregamos conosco espíritos imortais, todas as características que angariamos e desenvolvemos em vidas e vidas e vidas e vidas sucessivas, seja na Terra ou em outros mundos. Desta forma, construímos o que somos hoje, através de postura, através de comportamento, demonstrando as nossas virtudes e os nossos vícios, que são esses dois caminhos que devemos fazer, trabalhando vícios e trabalhando virtudes. Porém, nos mostram os Espíritos também, em relação à conversa com Kardec, que a grande parte do progresso se dá enquanto encarnados, que é o momento em que nos encontramos mais próximos de desconhecer quem somos. Então vamos entender um pouco assim, vou tentar explicar. Nós somos espíritos. Enquanto desencarnados, somos espíritos conscientes na sua plenitude. Sabemos dos nossos erros, sabemos dos nossos equívocos, compreendemos as nossas faltas, sabemos dos nossos valores, entendemos as nossas virtudes e potencialidades. Estando nós na erraticidade, que compreende-se o momento em que estamos fora de um corpo físico, temos essa consciência e assim agimos, respeitando a todos, sendo educado, trabalhando valores que logo à frente seremos testados. Porém, a consciência nos faz agir assim. Sabemos que é errado tomar tal atitude, sabemos que é inconsequência agir de determinada forma. E aí vem a reencarnação. Recebemos a oportunidade da vida física. E na vida física existe lá um momento em que nós, pela bondade de Deus, esquecemos tudo o que somos.
Existe um momento onde nós, e fala-se dentro da doutrina, o processo de miniaturização, onde eu, Renato, espírito, neste tamanho, transformo-me num espírito menor, para acoplar no organismo que vai me receber e permitir, assim, o meu renascimento na materialidade. Com esta miniaturização, eu esqueço tudo que eu sou, tudo que eu fui, e terei a oportunidade de fazer as coisas certas, sem os vícios do passado. Neste momento, somos chamados alma. Kardec faz essa classificação dentro dos estudos, onde ele questiona o que seria alma. E os espíritos dizem que a alma é o espírito encarnado, para diferenciar do espírito na erraticidade. E encarnamos. Nascemos dos nossos progenitores. Nascemos sem conhecimento nenhum de quem nós somos. E aqui entra a principal visão que eu vou trazer em relação à educação e à evangelização. Quando nascemos, os nossos pais nos recebem puros. Puros não na sua forma plena, mas puros porque não lembramos de quem somos, dos vícios, dos equívocos, das tendências. E viemos, então, ali naquela fase infantil, a desenvolver o entendimento. E aí a importância dos pais educadores e da proposta evangelizadora da doutrina espírita. Se os pais aliam o trabalho em casa de educação e também aliam a vinda ao trabalho da evangelização na casa espírita, a probabilidade que este espírito consiga compreender e processar a sua mudança vai ser maior. Não que fora disso não consiga o espírito também mudar seus hábitos. E esse é o ponto. Os nossos pais, quando nos recebem na infância, o trabalho é exemplificar. É demonstrar os limites, é demonstrar a postura correta, é interagir com a criança a ponto de que ela perceba o que é correto. E aí nós, pais, devemos sempre pensar o que estamos fazendo. E é um exercício familiar. Porque nós, adultos, já temos a vivência, a experiência e carregamos também as nossas más tendências, os nossos maus hábitos. E passaremos isso a esse espírito que caminhará conosco. Então, enquanto criança, cabe muito bem aquela frasezinha, papagaio de pirata. A criança, ela replica tudo que os adultos fazem, principalmente os pais. Mas ela também replica os professores, os tios, os avós, pessoas adultas ou jovens na fase de percepção adulta, como o modelo, como o exemplo que ele deve seguir. Então a criança absorve. E ela começa a captar todas as informações, de todos os lados. O papai é assim, a mamãe é assim, o vovô é assim, a vovó é assim, o vovô faz isso, o papai faz isso, a mamãe faz isso. E ela começa a interiorizar esses entendimentos, na fase do 0 aos 7 anos aproximadamente. Quando o espírito mantém-se distante de quem ele foi. Não que até os 7 anos, ali nos 7 anos, acende uma luzinha e muda tudo. Não. Do 0 aos 7, ele começa a sua caminhada, sem saber, e ele vem gradualmente acessando pequenos pontos de quem ele foi, para após os 7 anos, então, ocorrer um trabalho interior. E a evangelização ajuda nesse ponto os pais, porque os pais fazem o processo educativo limitante em casa, limitante não como tirar a capacidade da criança, mas limite onde isto pode e isto não pode. Isto é certo e isto não é certo.
Até aqui você pode ir, daqui para lá você não deve ir. Por quê? Porque ali existe a outra pessoa, tem que respeitar ela. Então esse é o ponto. E a evangelização trabalha a educação moral cristã. Trabalha os exemplos de Jesus. Trabalha o que Jesus nos legou para que na terra pudéssemos viver em harmonia. Então ela auxilia os pais no processo educativo moral, porque reforça na criança as tendências boas e força o espírito a confrontar as más tendências que vêm sendo constituída vida a vida. Então é um trabalho aliado, família e evangelização. Nesse processo, nessa caminhada, aquele espírito que encontra-se criança, ele observa tudo e ele capta tudo. Então, se nós mentirmos, ele vai perceber. E ele vai criar um sinal nele de que, em alguns momentos, é permitido mentir. Se nós não formos honestos, ele criará um dispositivo de que, em alguns momentos, eu posso não ser honesto. E as más tendências que estão nesse espírito se sobreporão neste momento em que o conflito deveria ocorrer. A partir dos 10 até o início da adolescência, ou entre 11 e 12 anos, esse espírito começa a trazer a sua característica de espírito eterno. E ali ele começa a demonstrar as suas vontades. E aí também um maior papel do pai e da mãe em educar, demonstrar limites, atribuir a este espírito o espaço que ele deve compreender. Porque dar limites não é ofender o espírito, não é não mostrar amor ao seu filho. Ao contrário, quem ama, educa. Quem ama, mostra limites. E este é o grande papel. E na evangelização, novamente, nesse período ensina-se às crianças o entendimento destes limites. Trabalha-se a percepção da educação, trabalha-se a percepção do respeito, trabalha-se a percepção de até onde eu posso ir que não vai atingir o meu colega. Trabalhamos que não temos necessidade de tudo, trabalhamos que não devemos ter tudo o que queremos, que muitas vezes o querer não é necessidade, é muito mais vontade, e ali nós devemos trabalhar esse desdobramento, em casa e na evangelização, através destes valores morais que o Cristo nos ensinou. Quando a criança atinge a fase da adolescência, pelos 11, 12 anos, muitos atribuem à criança, que agora não é mais criança, que é um pré-jovem ou um pós-infância, a adolescência. E ali muitos usam erroneamente o termo aborrecência. Por quê? Porque nesta fase, a partir dos 11, 12 anos, o espírito então traz toda a sua bagagem. Ele já demonstra se ele tem a capacidade de entender quais são as atitudes que ele habitualmente tomava no passado, se ele, digamos, era mentiroso em vidas anteriores, se nesta existência o pai e a mãe não confrontaram esse dispositivo da mentira, ele vai associar aquilo rapidamente. Ou se os pais fortaleceram essa questão de que mentir faz parte de um contexto existencial, aquilo vai se ressaltar nele. Ou a vaidade, a beleza, o excesso pela beleza. Ali o Espírito começa a trazer. E nós, pais, temos que ter a habilidade de identificarmos isso nos nossos filhos. Ou nós, avós, de chamarmos então os nossos filhos e comentar com eles, olha, eu tenho reparado que o meu neto tem as tendências que o levarão para um sofrimento físico, para uma dor moral. Nós precisamos trabalhar isto ainda nele, e a evangelização auxilia novamente os pais nesse processo. Nessa fase da adolescência, o jovem, então, ele começa a mostrar as características do Espírito eterno que ele é.
Nesta fase, existe o confrontamento, como já citei, dos ensinamentos trazidos das vidas sucessivas passadas aos ensinamentos recebidos nesta vida. E é muito interessante, porque quando nós temos afeição e amor por determinada pessoa que habita a nossa casa, neste caso sendo pai, mãe, vô, vó, irmãos, aquele modelo daquela pessoa nos é uma referência. E nós, nessa fase, nós temos um certo receio de causar sofrimento, de causar mágoa, de causar a estes irmãos que estão conosco, que nós os admiramos e temos um respeito acima dos demais. Nós procuramos, então, não fazer aquilo que o deixará triste. E aí é o jogo do conflito. Porque eu estou trazendo em mim uma bagagem anterior que me conduzia a determinadas atitudes, me conduzia a determinadas ações. Agora, eu tenho um modelo mais nobre, digamos, que confronta o que eu trago na bagagem. Mas eu olho para aquela pessoa e eu penso, puxa, que tristeza se eu decepcioná-la. Que tristeza se eu fazer com que ela sofra. Então, este é o ponto. O conflito moral ocorrerá dentro do indivíduo. E isso é benéfico ao seu crescimento. Isso é benéfico ao seu progresso moral. O conflito entre o que eu tinha e o que eu recebi. E aqui se promove a alteração de atitudes, de hábitos, aqui se promove a modificação dos valores que eu carrego. Por isso, a importância da educação do espírito, enquanto ainda jovem, enquanto ainda adolescente, ou ainda mais enquanto criança. Neste momento, este adolescente, ele tem o ímpeto, ele tem a vontade de exacerbar quem ele é. Mas pelo modelo ora recebido da pessoa a quem ele ama nessa existência, ele freia aquela ação que antes ele não frearia. E ali começa a mudança. Conseguimos com que este espírito tivesse um conflito a fim de melhorar a sua capacidade, a sua virtude e educar o seu vício. Trabalhando com este adolescente, verificamos nele a grande maioria dos conflitos, a grande maioria das dificuldades que ele carrega como espírito. Verificamos nele pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Muitas vezes achamos que a atitude do adolescente de se refugiar no quarto, de se esconder da família, é um tipo de revolta, é um momento de revolução interna, até é. Mas também é um momento de introspecção, de reavaliar valores, e por isso a importância dos pais não deixarem os filhos tão distantes. Hoje, ainda mais com o momento que vivemos, onde o celular é o melhor amigo do filho, onde o computador e os sites que estão na internet são os melhores divertimentos e entretenimento que existem, as famílias estão perdendo aqueles momentos de diálogo, aqueles momentos de enriquecimento da educação moral, aonde os pais chamam os filhos para fazer atividades conjuntas. Sim, não é fácil. Trazer um adolescente que se encontra em conflito individual para o seio da família, aonde ali poderemos talvez assistir um filme, fazer uma atividade, um jogo lúdico, uma leitura de um livro, um estudo dirigido entre todos nós, não se torna atraente. Pois este jovem, ele tem todo um mundo à parte que ele domina, que ele controla e que ele encontra-se os seus afins. E isso também trabalhamos na evangelização. Porque na evangelização também falamos dessa possibilidade do jovem isolar-se do mundo ao qual ele veio vivenciar.
e viver um momento que não é um momento real, que é um momento fantasioso, que é um momento onde ele tudo pode, onde ele é o extremo da felicidade, onde não existe tristeza, onde não existe dificuldade e todos os sonhos se realizam. Devemos trazer os nossos filhos para os nossos lados. Se o seu filho estiver sozinho no quarto, vá lá, converse com ele. Entre, vai ser difícil vencer a barreira? Óbvio que vai. Não é fácil. Nós fomos todos um dia jovens. Quem aqui não foi jovem? Quem aqui não passou pela adolescência, talvez com conflitos ainda maiores, onde questionou a hombridade dos pais, a honestidade dos pais, onde questionou valores que os pais passaram, mas esses pais nos deram modelos. Modelos que nos permitiram conflitar com o que nós temos dentro de nós. E modelos que nos permitiram também promover alterações de comportamento, de promover mudanças para melhor. Porque tanto o exemplo bom quanto o exemplo ruim servem para o caminho correto. Porque quando eu percebo que o exemplo não é bom e eu não acho que aquilo é certo, eu não replico, eu não o faço. Então o exemplo que foi ruim passa a ser bom, porque eu construo um modelo melhor em cima daquela atitude. Então devemos ter esse cuidado, nós adultos devemos ter esse cuidado quando avaliamos os nossos pais ou quando avaliamos os nossos filhos, porque também carecemos de ser o modelo ideal. O modelo ideal vivenciado na Terra foi Jesus. Este irmão sim mostrou-nos o modelo e muitas vezes alguns de nós ainda questionam a sua atitude, sua postura. No Evangelho existe um capítulo que é Estranha Moral, que lá, ainda para nós, fica complexo compreender algumas ações de Jesus. Mas se estudarmos a fundo, perceberemos que lá vai contrário ao que nós encarnados pregamos, mas vai direcionado à questão social, à questão coletiva e não individual, a questão onde nós olharemos muito mais o solidário, o coletivo, do que o egoísta, o indivíduo. Então, quando nós buscamos algum modelo, nós devemos usar Jesus, e não os nossos pais, não os nossos irmãos. Devemos e também podemos utilizar os nossos irmãos sem o excesso da crítica, sem o excesso do juiz julgador, que diz que, por tu fazeres tal e tal coisa, teu modelo não me serve. Não, o modelo dele serve. Serve para nos incentivar a sermos melhores. Serve para nos incentivar a sermos capazes. E então é neste período em que a família não deve esmorecer. Habitualmente, nós que trabalhamos na evangelização, eu trabalho na evangelização com jovens, na idade de 13 até 21 anos, 23 anos, ali pela faixa dos 11, 12, 13, 14, o jovem começa a criar uma resistência à sua participação na evangelização. Alguns pais esmorecem, cedem. Muitos justificam-se pelo livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio, ele pode decidir o que ele quer, cabe a ele decidir se ele quer seguir na doutrina espírita ou não ter religião. Eu entendo, compreendo a colocação, mas eu vou ser mais além. Quando nos comprometemos com Deus de que receberíamos este Espírito, irmão nosso, como neste momento filho, comprometemos-nos com Deus de que o levaríamos à educação moral. Faríamos o possível para desmistificar ações. Desvendaríamos as más tendências, tentando dar-lhes o exemplo das boas tendências. Quando nós atribuímos uma atitude de um jovem e não o repreendemos por notarmos que ele está agindo de forma errada, estamos falhando com Deus. Quando deixamos o jovem decidir o seu caminho sem ter a maturidade, o conhecimento e a experiência necessária para tanto, atribuindo ao livre-arbítrio essa decisão, estamos falhando com Deus. Porque é a mesma coisa que deixarmos um bebê sozinho e dizer para ele, alimenta-te. Ele não vai conseguir. Ou largarmos uma pessoa com a deficiência visual em um local que ela não conheça
e que ela vai proporcionalmente ter dificuldade de mover-se ou de encontrar o caminho de volta. Temos que ser sensíveis a essa caminhada de cada um dos indivíduos. E aqui cabe então a colocação: pais, não desistam de incentivar seus filhos ao estudo, ao conhecimento de Deus, ao entendimento das leis morais, à compreensão das ações, para que a educação então prevaleça na caminhada desse espírito que recebeu a oportunidade na terra. E neste momento em que estamos passando por grandes dificuldades, que estamos passando por conflitos morais, onde a violência se agiganta, onde valores a nós são muitas vezes percebidos e contestados pelas atitudes que nos cercam no mundo, devemos dar o exemplo correto aos nossos filhos. Dar este exemplo correto também é trazer-los à evangelização, é fazer com que eles compreendam, querendo vir ou não querendo vir, que é importante para eles, na caminhada deles, ter pelo menos o que comparar. Precisamos ofertar aos nossos filhos um entendimento de Deus. Precisamos deixar aos nossos filhos um modelo que eles possam utilizar de comparação para as suas decisões no futuro. Precisamos trabalhar com Deus na educação moral dos espíritos que regressam à terra e ao mundo físico. Este trabalho de educação para um mundo de transição é o que a evangelização ajuda. A evangelização não é a solução. A evangelização é parceira dos pais. Os trabalhadores que se envolvem na evangelização, eles visam um trabalho educativo moral, onde dentro das obras básicas, das 5 obras, trabalhamos as concepções que promovem o entendimento para uma mudança futura. E aqui há, então, uma luz no fim do túnel. Porque muitas pessoas dizem que não tem solução mais os espíritos que estão na Terra. Muitas pessoas que não compreendem o que o Espiritismo nos traz, dizem que a humanidade se perdeu. E, na verdade, não se perdeu. Estamos caminhando para o progresso. Muitos de nós seguiremos, desde que tenhamos a educação moral e a mudança dos nossos hábitos como carro-chefe da nossa evolução, como carro-chefe da nossa existência, para que então, dessa forma, promovendo a mudança de quem somos em seres melhores, como foi o que Jesus nos falou. Fechando, porque estamos nos encaminhando para o encerramento da nossa conversa, da nossa exposição, podemos então assim entender o porquê da espiritualidade há 100 anos trazer a importância da casa espírita acolher a criança e o jovem. Porque há 100 anos vir, através de intuição e mensagens mediúnicas, a necessidade de termos não apenas os adultos dentro da instituição espírita, mas o jovem e a criança. A nossa casa, Bezerra de Menezes, no dia 23 de maio, completou 72 anos deste trabalho de amor e carinho relacionado à criança e ao jovem. Um trabalho construído por inúmeras mãos e incentivado por inúmeros espíritos abnegados e amigos que seguem desempenhando as suas tarefas na espiritualidade e fortalecendo cada dia mais os espíritos que advêm a esta casa e aqui buscam o socorro necessário e aquilo que precisam para educar-se e avançar para um mundo de regeneração. Tenhamos em nós a consciência do comprometimento que temos com Deus e da responsabilidade que temos em conduzir um processo educativo aos espíritos que nos chamam de pais. Fiquemos todos em paz, convido a todos à prece. Fechando nossos olhos, vamos agradecer aos amigos mentores, vamos agradecer à espiritualidade, a oportunidade recebida de aqui ouvirmos e de, principalmente, tentarmos interiorizar os ensinamentos que nos são trazidos diariamente. Mestre Jesus, que Tu sejas sempre o nosso modelo e que Tu estejas sempre nas nossas atitudes.
para que possamos juntos crescer, progredir com o teu auxílio e sempre próximo a ti. Como tu dissestes, ninguém vai ao Pai senão por ti. Ninguém vai ao Pai se não fizer o que tu nos dissestes. Estejamos todos em paz e fiquemos sempre conectados com a espiritualidade e orando por aqueles que sofrem e por aqueles que carecem de amparo e ajuda. Estejamos todos em paz, hoje e sempre. Que assim seja.